Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conselho Regional de Lisboa, com a denominação Pode Esclarecer. Hoje temos connosco o Dr. Fernando Vieira, psiquiatra com a subespecialidade de Psiquiatria Forense, do Serviço de Psiquiatria Forense do Centro Hospitalar de Lisboa e membro da direção da secção de Psiquiatria Forense do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Hoje vamos falar sobre um tema que é o regime do maior acompanhado. Considerando a evolução técnica, felizmente todos vivemos mais e a esperança média de vida tem vindo a aumentar e este é um tema que a todos interessa. Naturalmente, ao contrário do que alguns entendem pela forma como infelizmente tratam os idosos, e se tudo correr bem, nós todos lá chegaremos e seremos idosos. E isso também acaba por ser uma vitória nossa, chegar a uma idade mais avançada. E, de facto, falámos aqui também já sobre discriminação, a discriminação a duas velocidades e, de facto, infelizmente, a questão da velhice é marginalizada na sociedade e, no fundo, há uma discriminação que é feita em relação a quem está na terceira idade, como antes se dizia. De facto, o maior acompanhado e o regime do maior acompanhado representa uma evolução legislativa em que qualquer adulto pode escolher antecipadamente a pessoa que o acompanhe e essa vontade, naturalmente, deve ser respeitada. Terminaram, teoricamente, pelo menos, os processos de interdição e de inabilitação. E o novo regime, que já não é novo, já há algum tempo que existe, desde 14 de agosto de 2018, quando foi aprovado pela Lei 49/2018, esse regime permite a qualquer pessoa que escolha quem a deve acompanhar, requerendo junto do Tribunal as necessárias medidas de acompanhamento. Também se permite ainda que possa escolher quem o ajuda, quem o representa em tomadas de decisão de natureza pessoal ou patrimonial. Essas medidas também podem ser requeridas pelo Ministério Público, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou por qualquer parente sucessível dessa pessoa, que naturalmente terá que ser a decisão final pelo Tribunal. O que se pretende com este regime é que se passe para um regime à medida, que tenha em consideração as especificidades do caso concreto. E o que se pretende, no fundo, é respeitar a vontade do acompanhado. Porque todos sabemos que chegamos a uma idade em que as nossas faculdades mentais e ou físicas não serão as mesmas e poderemos vir a precisar desse acompanhamento. E esse acompanhamento tem como objetivo, e o Dr. Fernando o dirá, mas tem como objetivo o bem-estar, a recuperação e o pleno exercício de todos os direitos e cumprimento de deveres, salvo naturalmente as exceções legais ou que sejam determinadas por sentença judicial. No fundo, o que se trata é de uma mudança de paradigma em que, até essa altura do novo regime, a interdição representava a declaração da total incapacidade da pessoa para gerir os seus bens e a sua própria pessoa, sendo que no acompanhamento a maiores o que se pretende é que as medidas se limitem ao estritamente necessário, privilegiando a autonomia das pessoas com capacidade diminuída. Este podcast, no fundo, o que pretende é alertar as pessoas para a necessidade de se atender à vontade do acompanhado e, naturalmente, respeitar ao máximo essa vontade e a capacidade que exista no momento em que o regime seja requerido em tribunal. E agora, começando as nossas questões, depois de uma breve introdução, a pergunta que eu queria colocar, Dr. Fernando, muito obrigado por ter vindo aqui hoje falar sobre maior acompanhado, que no fundo pretende que transmita aqui aquelas nossas conversas de viagem, felizmente muito enriquecedoras para mim. O que nós sabemos é que nem toda a gente chega à tal idade avançada com plena consciência do que está a acontecer à sua volta. E, no fundo, o que eu lhe queria pedir era que explicasse, do seu ponto de vista, naturalmente, o que é que significou a mudança das interdições e inabilitações e, em termos pelo menos teóricos, se verificou uma mudança real, na prática, de regime ou não.
Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E, de facto, eu acho que, em termos teóricos, académicos e de direito, de certa maneira, é uma mudança muito grande. Temo, porém, que na prática, às vezes, as coisas não possam funcionar da forma que teoricamente se expectava. Desde logo, este novo regime, e usando um slogan que na altura, quando foi publicada a Lei 49 de 2018, se dizia: o que se pretende é proteger sem incapacitar. O que acontecia no anterior regime jurídico, da interdição e da inabilitação, era que, de facto, as pessoas que são titulares de direitos, e o facto de serem incapacitadas, ou melhor, como se diz, discapacitadas, porque o termo de incapacidade apela, faz lembrar uma incapacidade total, e não é disso que se está a falar, estamos a Doutor, falar... já agora peço-lhe desculpa por o interromper, mas era Não. importante, uma vez que o objetivo aqui é esclarecer quem nos vier a ouvir, o que é que, no fundo, falou em incapacitar? O que é incapacitar? Era importante que esclarecêssemos as pessoas, porque normalmente são chavões Claro, e que as claro. pessoas não compreendem. Incapacidade, uma pessoa que tem algum grau de incapacidade é quando existem coisas da vida em sociedade que não consegue fazer e, sobretudo, que tem dificuldade maior ou menor em decidir. E na senda daquilo que eu estava a dizer, de certa maneira, quando as pessoas têm essa dificuldade ou não conseguem fazer as coisas e, sobretudo, não as conseguem decidir, o que se fazia no anterior regime era dava-se a alguém, nomeava-se alguém, que seria um tutor, que substituía essa pessoa. Agora, o que se pretende não é alguém, eu costumo falar muito quase dos sketches do Ricardo Araújo Pereira, dos Gato Fedorento, em que havia o primo Zé Carlos e em que ele ia falar da caçadas com o primo Zé Carlos, e o pobre do primo Zé Carlos estavam-lhe sempre a perguntar, mostra aí, diz aí, mas mal ele começava a fazer era, psst, cala-te. Ou seja, no anterior regime, substituía-se a vontade daquela pessoa e o que se pretende agora não é substituir a vontade daquela pessoa nas decisões, é alguém que, em vez de substituir, assista, acompanhe, atue ao lado de, para ajudar a decidir. Ou seja, o paradigma que havia era um paradigma de um modelo de substituição de vontade, quase como se tirasse os direitos a uma pessoa e os punha noutra pessoa, mas nós sabemos que a pessoa, pelo facto de estar maior ou mais ou menos incapacitada, não deixa de ser titular de direitos. E, portanto, o que vamos fazer, vamos manter os direitos dessa pessoa naquela pessoa e vamos nomear alguém que a ajude, que a assista a exercer esses direitos. Porque ela não pode deixar de ter direitos, ela continua a ser titular desses direitos, a dificuldade dela é em exercê-los. E assim haverá alguém que a possa ajudar. E como é que nós sabemos quem necessita desse acompanhamento, doutor? Basicamente, desde logo, e essa é uma grande mudança neste regime, a própria pessoa, ao sentir que está a ficar incapacitada, poderá ser ela própria a dirigir-se e a indicar quem é que a pode ajudar nesse sentido. E ao contrário do regime de interdição, em que havia um tutor basicamente para tudo que substituía a pessoa, agora neste momento, por exemplo, se eu tiver um filho médico e se tiver um filho gestor, economista, fará todo o sentido, quando eu perceber que estou a perder as minhas capacidades, dizer que quem eu quero que me ajude a decidir nos aspectos económicos, financeiros, é o meu filho, que é gestor, que é economista, e quem eu quero que me assista, que ajude a decidir nos aspectos de saúde, nos tratamentos que devo ou não devo fazer, a decidir sobre isso, a consentir ou não consentir sobre isso, será o meu filho que é médico. E, portanto, neste momento, a própria pessoa pode escolher quem é que a pode acompanhar nas suas Mas, por decisões. exemplo, doutor, imagine, eu ouço muitas vezes as pessoas a dizer já não me lembro de nada, a minha cabeça já não é o que era. Isso é suficiente para irmos para um regime destes? Porque ouve-se muito isto, como sabe. Claro. Este regime tem também um aspecto que ele, à partida, deve ser sempre subsidiário.
não vamos utilizar a bomba atómica dos direitos humanos quando podemos usar uma pistola. Sei que este é um exemplo muito bélico, mas de qualquer das maneiras o regime tem que ser usado subsidiariamente. Se houver possibilidade de eu estar capaz para passar uma procuração ou para recorrer a outros regimes, estou-me a lembrar do regime de apoio, o regime de apoio à vida apoiada. Portanto, se houver outras possibilidades, se houver outras formas mais flexíveis, elas devem ser preferidas. Agora, de qualquer das maneiras, se a pessoa sentir que está a ficar incapacitada, até antes que venham eventuais descendentes dizer o meu familiar já não está capaz, portanto, aí poderá fazer sentido a própria pessoa se dirigir e decidir enquanto pode, basicamente, enquanto está capaz para isso, ser ela a decidir quem é que ela quer No fundo, que ajude. só para concretizar, primeiro, não é uma questão de idade. Não Pode é haver uma questão de pessoas idade. que precisem aos 50, aos 40, Claro. ou o que E, seja. aliás, não estamos só a falar dos quadros demenciais e de envelhecimento. Isto pode acontecer, por exemplo, qualquer pessoa que tenha um acidente vascular cerebral, por exemplo, e poderá ficar com afasia de não compreensão das coisas, por exemplo, ou mesmo as perturbações do neurodesenvolvimento que aparecem desde logo à nascença e com o desenvolvimento da própria pessoa. Portanto, obviamente que a maioria das pessoas, estamos a falar de quadros demenciais, do envelhecimento, mas, obviamente, a lei aí é clara, é qualquer perturbação, fundo, deficiência ou qualquer anomalia, qualquer doença. Certo. No fundo, só para esclarecer, nós não temos nem idade mínima para requerer, nem sequer temos uma idade a partir da qual tem mesmo que ser. Isso não existe na nossa lei. De qualquer das maneiras, não existe. De qualquer das maneiras, é evidente que se uma pessoa for menor, não fará sentido se já tiver representantes legais. Portanto, basicamente, até pelo termo da lei, semanticamente, do maior acompanhado. Portanto, é alguém que seja maior que necessite de auxílio nas suas decisões. Porque sendo menor, naturalmente terá outra forma de regular a situação. E então, por exemplo, só para esclarecer, porque eu penso que ainda ficou um bocadinho nublado, que é quando é que eu sei, em termos médicos, que chegou aquela altura em que eu já devo, ou então eu devo fazer de uma forma preventiva e dizendo, eu pode-me acontecer isto, portanto, eu vou já a tribunal pedir que, para a questão patrimonial, seja o filho A ou o filho economista, para a questão de decisões médicas, seja o tal filho médico. Quando é que eu sei que isto pode acontecer, ou eu posso já, prevendo o que me pode vir a acontecer, se acontecer eu chegar a uma situação de acompanhamento, será A, B, C? Obviamente eu não tenho uma resposta direta em relação a isso. Eu acho que as coisas devem acontecer quando devem acontecer, sendo um mecanismo legal que deverá ser subsidiário. Naturalmente não fará sentido preventivamente, com muita antecedência, prever em relação a isso. De qualquer das maneiras, eu acho que ele deve ser a própria pessoa, se sentir que realmente está a ficar incapaz, se sentir ou se lhe for diagnosticado. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Sociedade Americana de Alzheimer, quando as pessoas são diagnosticadas e sabendo que a doença vai avançar inexoravelmente, de uma forma mais rápida, ou com tratamento, naturalmente, de uma forma mais lenta, fará sentido, e estava eu a dizer, a Sociedade Americana de Alzheimer refere, inclusive, que as pessoas devem procurar decidir como é que devem, quem é que querem para as ajudar quando ficarem piores. Portanto, digamos que preventivamente nestas situações, quando é feito um diagnóstico em que previsivelmente que se saberá em 2, 3, 4, 5, 10 anos que as coisas se vão deteriorar, fará sentido, naturalmente, a pessoa precaver-se, dizemos assim. Fora isso, obviamente, é uma situação, faça ser uma espécie de bomba atómica dos direitos humanos, fará sentido, obviamente, quando as coisas forem atuais nesse sentido. No fundo, na prática, o que acabou de dizer, e bem, é, imaginemos que alguém tem um diagnóstico de Alzheimer, naturalmente, quando tem esse diagnóstico, pode logo requerer esse acompanhamento para controlar o processo. Aí fará todo o sentido, até havendo um diagnóstico. Agora, a grande dificuldade aqui é que, e culturalmente para nós é complicado, o paradigma que havia era o paradigma do melhor interesse, do superior interesse da pessoa, usando a nomenclatura anglo-saxónica, os best interests. Agora,
O problema, e cada vez mais nós nos apercebemos disso, é que o meu melhor interesse, só eu sei é que é o meu melhor interesse. As outras pessoas têm dificuldade a aceder àquele que será o meu melhor interesse. E foi esse o grande paradigma, a grande mudança da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007, ratificada em Portugal, penso que em 2009, não estou agora bem certo das datas, é que o que se pretende não é alguém que atue no melhor interesse da pessoa, é alguém que atue na melhor vontade e na melhor preferência, no best will e best preference. No fundo ainda que eu ache que isso não é o melhor para a pessoa, é o que ela acha que é melhor para ela, é o que ela prefere, desde que isso não lhe seja absolutamente e seguramente prejudicial, de facto, tem que prevalecer a vontade e a preferência. Muito embora às vezes é um bocado complicado quando a vontade, quando as vontades nem sempre, da própria pessoa, nem sempre estão de acordo com as preferências. Estava-me a lembrar, há tempos, meio na brincadeira, estávamos numa conferência a discutir este aspecto, uma conferência, aliás, internacional, e então discutia o preletor a questão, a diferença entre quando é que é uma best will, quando é que é uma best preference, justamente em oposição ao best interest. E eu segredei para o colega ao lado, em português, que dizia, bom, nós cá em Portugal temos uma boa expressão popular que nos ajuda a resolver o que é best will e o que é best preference. Quando alguém diz segurem-me que eu vou-me a ele, bom, segurem-me é best will, que eu vou-me a ele é best preference, de certa maneira. Mas estas questões, obviamente, e têm um aporte muito filosófico, obviamente não são fáceis de perceber qual é a melhor preferência da pessoa, qual é a melhor vontade da pessoa, sobretudo se isso não coincidir com a melhor vontade, a melhor preferência e o melhor interesse da pessoa que é nomeada para a companhia. Claro, mas no entanto, obviamente, a pessoa pode sempre fazer uma procuração a dar poderes a alguém para, em caso de surgir uma dessas situações, ser aquela pessoa, no fundo, a representá-la. E, naturalmente, isso também será tido em conta em tribunal quando se levantar a questão. Aliás, esta lei, inclusive, prevê os mandados com vista a acompanhamento. Portanto, é possível, nesse aspecto, a lei houve esse cuidado, e se for possível passar uma procuração, às vezes é que pode haver dúvidas que essa procuração traduza já a vontade real. E aí o que é que se deve fazer, doutor? Bom, eu penso que aí, obviamente, será importante procurar um técnico que se possa dar um parecer sobre isso, e seja psiquiatras, psicólogos poderão, obviamente, fazê-lo, mas mesmo aí a polémica a nível internacional é grande. Deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, houve a interpretação do artigo 12 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e nomeadamente do Comitê das Nações Unidas, diz que não há razão nenhuma em que a pessoa, para ser substituída, mesmo que não tenha capacidade mental, deverá-se manter a sua capacidade legal. Claro. Ou seja, avaliar a capacidade mental não é a mesma coisa para o Comitê das Nações Unidas, da Convenção de Nova Iorque, não é a mesma coisa que avaliar a capacidade mental, não é a mesma coisa que avaliar a capacidade legal. A capacidade legal, no entender deles, não deve, em caso algum, levar a substituição. E, portanto, no entender da Comissão, não é possível avaliar capacidade legal. O que é possível avaliar a capacidade mental, e isso pode não coincidir. Mas, como eu costumo dizer, neste momento é o melhor que podemos fazer, é avaliar a capacidade mental e tentar extrair daí alguma coisa para o Tribunal decidir sobre a capacidade legal. A capacidade legal não é decidida medicamente de maneira alguma, ainda que, confesso, e só termino por aqui, uma das coisas que me preocupa é que seja o Ministério Público, nos requerimentos iniciais, das antigas petições judiciais, seja os senhores advogados em representação dos requerentes destas ações, seja inclusivamente os próprios tribunais, perguntam frequentemente aos psiquiatras se a pessoa pode casar, se a pessoa pode votar, se a pessoa pode, enfim, se pode exercer alguns desses direitos. O coartar direitos, basicamente, é algo que não pode nunca, em caso algum, direi eu, ser feito pelo psiquiatra. Quer dizer, não é o psiquiatra que vai avaliar
direitos que possam ser cortados. É o Tribunal, e aliás a lei nisso é relativamente clara. É o Tribunal, é por isso que a audição, o antigo interrogatório judicial, agora a audição pessoal e direta, aliás houve o cuidado do legislador de ser pleonástico, é audição, é pessoal, é direta e é obrigatória. Portanto, é feita, aliás nos termos da lei, em qualquer caso, justamente para o juiz, para o tribunal, se aperceber de quais são os direitos. E que pode implicar, inclusivamente, a deslocação do tribunal, certo? Pode implicar, inclusivamente, a deslocação do tribunal. Confesso que, em termos de pandemia, e eu percebo perfeitamente, tem sido feito muitas vezes por teleconferência. Levanta-se as dúvidas, e confesso que já vi um artigo académico, em termos jurídicos, a falar sobre isso, não me debrucei com muita atenção, mas, de facto, até é pôr em causa se uma teleconferência, se pode ou não ser feita uma audição pessoal, direta, em qualquer caso, se pode ser feita apenas por teleconferência. De facto, muitas têm vindo a ser feitas e as decisões do Tribunal, obviamente, são soberanas e se não forem contestadas, se não houver oposição, não estou a ver grandes problemas nisso. Mas, de facto, a lei, o legislador teve esse cuidado de ser pleonástico. Estamos a chegar ao fim deste primeiro episódio sobre o regime do maior acompanhado, mas há uma questão que se prende diretamente com o que estivemos a falar, que é, e nós sabemos por experiência, eu pelo menos tenho essa sensibilidade, acho eu, que é as pessoas recusam assumir que têm uma incapacidade por tendência natural, tanto que nós todos conhecemos situações daquelas pessoas que, apesar de notoriamente já não terem capacidade, querem continuar a conduzir. É uma coisa que se nota muito e infelizmente, pronto, nós recusamos, por uma questão normal, acho que é natural, recusamos que estamos a perder capacidade e, portanto, muitas das vezes chegamos à tal situação da necessidade de acompanhamento sem ser por vontade própria o tal reconhecimento. Portanto, a questão que se coloca aqui é, e nestas situações, quem é que pode ir a tribunal pedir o acompanhamento da pessoa e qual a importância da pessoa e da vontade da pessoa nesse caso? Ou seja, se a pessoa tem que consentir, se não tem que consentir. O legislador também pensou especificamente nisso. Obviamente, é evidente que o ideal seria que a própria pessoa, e seria conversando com a pessoa se apercebesse e tomasse ela própria essa iniciativa. É claro que temos aqui o conceito anglo-saxónico do undue influence, até que ponto não somos todos influenciados ou sugestionados. Mas, de facto, o ideal é ser a própria pessoa. Quando a própria pessoa assim não o faz, basicamente o que se prevê é poder ser o Ministério Público ou os parentes sucessíveis, portanto, os familiares diretos. Os familiares diretos podem, assim, dirigir-se ao Ministério Público e pôr a situação para o Ministério Público decidir se avança ou se não avança, através de chamavam processo administrativo, agora é dossiê administrativo, naturalmente, não sendo um verdadeiro processo, ou então dirigir-se a um advogado que inicia a ação. A lei prevê que, se não for o magistrado do Ministério Público ou o próprio a iniciar a ação, tem que haver previamente uma espécie de triagem do próprio tribunal, ou seja, tem que haver uma supressão do consentimento para início da ação. E, portanto, poderá ter que ser feita no tal requerimento inicial, ser feita prova de que a pessoa está incapaz para dar o seu consentimento para iniciar a ação. Senão, a ação só avança se for o próprio ou se for efetivamente o Ministério Público. E se por qualquer motivo, o acompanhado recusar o acompanhamento, o que é que se pode fazer? Basicamente, o Tribunal, é para isso que existe o Tribunal, obviamente, a ação inicia-se, obviamente o Tribunal decidirá nesse sentido. E é por isso que os requerimentos podem ser feitos ou pelo Ministério Público ou pelos familiares. A pessoa é observada, há um exame pericial que é feito, que é pedido, que não é obrigatório nos termos da lei, há a tal audição pessoal e direta pelo Tribunal, há os argumentos das partes, há a prova testemunhal e depois o Tribunal decide. Muito obrigado, Dr. Fernando Vieira. Chegamos aqui ao fim da primeira parte do nosso podcast sobre o maior acompanhado e voltaremos num segundo episódio para continuar a análise do regime. Até lá.